Ora, ora, quem ousa atravessar o véu que separa o sopro da vida do silêncio eterno? Eu sou o Rei Fantasma, o guardião das fronteiras invisíveis, o monarca das terras que respiram entre o último batimento e o primeiro suspiro, aquele que contempla o céu e sabe o que se esconde atrás dele. Hoje, não caminharemos por florestas ou vielas sombrias. Hoje, subiremos escadarias que tocam as nuvens, portões que se erguem até sumirem no infinito e veremos o que jamais deveria ser visto. Dizem que o céu é um lugar de luz, paz e amor. Mas e se eu dissesse que essa luz é uma prisão? Que os anjos não são guardiões, mas carcereiros? E que até Deus pode ser trancado em correntes? Você sente o arrepio? Essa estranha pressão no ar, como se algo estivesse te julgando agora. Talvez ele já saiba o seu destino. Feche a porta, desligue a campainha e não desvie o olhar, pois o que você vai ver hoje pode mudar tudo o que acredita. Mais um segredo arrancado do além no trono do terror. Parte 1. Nunca fui o melhor cristão do mundo, mas sempre acreditei em Deus. Não era do tipo que aparecia todo domingo na missa, mas marcava presença no Natal, Páscoa e às vezes na quarta-feira de cinzas, com aquela mancha de cinza na testa. Tudo isso antes de um motorista bêbado decidir que meu carro deveria ser reduzido à metade do tamanho. Não me lembro muito do acidente, nem do hospital. Mas esta história não é sobre isso. É sobre o que vi quando fiquei morto por 6 minutos. Eu dirigia pela Avenida Brasil esperando o semáforo ficar verde, quando senti um impacto brutal e tudo escureceu. Então, vi uma luz no fim de um túnel escuro. Eu sabia o que aquilo significava. Eu havia morrido. Fui um homem justo, tratei bem minha família e acreditava que as pessoas eram no fundo boas. Não temi atravessar aquela luz, mesmo sabendo que deixava minha vida para trás. Ao passar pela claridade, senti meu corpo novamente. A pele estava lisa, jovem, sem as marcas de anos de trabalho braçal. Vestia roupas brancas, largas e confortáveis. Foi quando ouvi uma voz à direita. Já terminou de admirar o visual novo? Me virei e, contra a luz que me cercava, vi uma silhueta. Quando meus olhos se ajustaram, percebi que era um homem com cabelo em crista, tingido de violeta profundo, e um piercing no rosto. Ele parecia saído de um show emo de 2005. "Pode me ouvir?" perguntou ele. "Sim, quem é você?" "O nome é Kael Varros", respondeu com um meio sorriso. Olhei ao redor. Só havia branco infinito. Se isso é o céu, onde está tudo? Kael desviou o olhar e suspirou. "Não é exatamente como você imagina. E você vai descobrir por quê." De repente, senti como se fosse arremessado para baixo em uma montanha russa. Quando a vertigem cessou, estávamos diante de um gigantesco portão de mármore, ladeado por pilares que se perdiam no céu. No alto, uma luz intensa brilhava, e dentro dela, algo com múltiplas asas e rostos. Um leão, um boi, um homem e algo com bico. Era impossível focar sem sentir a mente se despedaçar. "Olhe para o chão." A voz de Kael cortou meus pensamentos. A luz nos mediu de cima a baixo. Eu senti como se toda a minha vida fosse exposta. Meus erros, traições e arrependimentos. Depois de um silêncio esmagador, a voz retumbou. "Pode passar." Kael segurou meu braço. "Precisamos entrar, agora." Mas algo na tristeza em seus olhos me dizia que aquilo não era salvação. Parte 2. Seguimos em direção ao portão. A luz acima se afastou, e passamos por baixo de um dos pilares, que se ergueu silenciosamente como se fosse leve como papel, embora tivesse o tamanho e peso de um arranha-céu. Do outro lado, me vi em uma cidade impossível,
torres e cúpulas inteiramente feitas de prata pura, refletindo uma claridade sem sol. Pequenos edifícios circulares brilhavam com um tom azulado, o único contraste além do cabelo de Kyle. Onde estão as pessoas? Me perguntei. Se tiver azar, acaba em uma das torres. Se tiver sorte, fica comigo, disse ele, com um sarcasmo que parecia colado à sua alma. Enquanto falávamos, 3 pequenos orbes azuis flutuaram até nós, orbitando minha cabeça como vagalumes sólidos. O que são? Perguntei. Cherubins, respondeu Kyle. Não como aqueles bebês gordinhos das pinturas. São anjos de baixo escalão. Só observam e julgam. Eles estão me julgando agora? Sempre. O tom dele mudou e percebi que não era brincadeira. Um dos orbes se posicionou ao lado da minha visão e não saiu mais dali. Isso é bom, disse Kyle, mas seu olhar era inquieto. Continuamos andando, e a cidade prateada se estendia até outra muralha branca, muito menor que a primeira. Sobre os pilares dessa muralha, criaturas aladas como a do portão inicial observavam em silêncio. Lembrei do aviso de Kyle e evitei encará-las. O orbe azul que me acompanhava voou até um dos anjos no alto, misturando sua luz à claridade cegante. Kyle prendeu a respiração. A partir de agora, cuidado com o que diz. Esse pequeno vai ouvir cada palavra sua. E se você errar, ele vai avisar os guardas. Antes que eu pudesse responder, uma explosão de luz nos engoliu. Quando a claridade diminuiu, estávamos em um salão gigantesco, repleto de pessoas em roupas brancas e com seus próprios orbes azuis, imóveis como se aguardassem algo. Bem-vindo à segunda esfera, disse Kyle. O material. Observei enquanto flashes de luz deixavam pequenos cubos brilhantes sobre pedestais. Cada pessoa recebia um cubo, guiada pelo orbe, e seguia em silêncio para uma saída lateral. E agora? Perguntei. Agora você vai ver o trabalho para o qual foi julgado digno. Parte 3. Segui Kyle por um corredor estreito até que ele se abriu para uma caverna colossal, com o teto a mais de 15 metros de altura. Fileiras intermináveis de blocos de mármore serviam como bancadas, e sobre cada uma havia alguém trabalhando em silêncio, talhando o cubo luminoso que havia recebido. O som metálico das ferramentas ecoava pelo espaço, ritmado como um coração artificial. Aqui é a manufatura, explicou Kyle. O lugar onde se cria o que mantém tudo funcionando. Me aproximei de um artesão que moldava o cubo até se tornar uma esfera irregular. O que exatamente estão fazendo? Perguntei. Kyle observou o homem sem responder de imediato. Correntes. A palavra soou deslocada, quase absurda, diante do brilho etéreo daquilo. Antes que eu pudesse perguntar mais, um dos trabalhadores, um jovem de cabelos longos, largou sua ferramenta e se voltou para nós. Não é justo, gritou. Trabalhamos para sempre, sem comer, sem dormir. Para quê? O orbe azul dele tremeu, e em um instante voou para longe. As pessoas ao redor recuaram. Então, uma luz colossal se acendeu no alto da caverna, descendo como uma lâmina incandescente. Um anjo do portão surgiu, envolveu o jovem em claridade e desapareceu junto com ele sem deixar vestígios. Kyle apenas disse frio. Quem desaparece assim, vai para uma das torres e nunca mais é visto. Continuamos andando. Passei por artesãos que moldavam seus cubos em discos, outros em anéis reluzentes. Vi um homem terminar sua peça e entregá-la a um orbe azul, que o conduziu até uma fila ordenada de portadores de anéis. Todos seguiam em silêncio, e um peso cresceu no meu estômago. Percebi que essas pessoas poderiam trabalhar para sempre, sem jamais sentir cansaço, ou parar. Então você é o único guia? Perguntei. Kyle riu. Acha que só você fala comigo? Há milhares como eu, mas todos com a mesma função: manter as engrenagens girando. Chegamos a um corredor com uma porta de madeira. A primeira coisa que vi aqui que não era feita de pedra ou metal. Diante dela, um homem brilhava com um calor dourado, diferente da luz cortante dos anjos. Seu sorriso transmitia uma paz quase dolorosa. Guia,
Trouxe-me alguém digno da terceira esfera? Perguntou o homem. Sim, respondeu Kyle. O dourado me encarou e o orbe azul que me seguia voou até ele. Após um instante, o homem assentiu. Você é digno de receber a verdade. Deseja conhecê-la? Kyle me lançou um olhar carregado de urgência. Pelo amor de Deus, diga que sim. E eu disse. Parte 4. O homem dourado abriu a porta, revelando uma escada em espiral esculpida na pedra. Subimos, e pela primeira vez percebi que o orbe azul que me acompanhava estava silencioso. Kyle explicou. Fora da segunda esfera, há poucas coisas que eles podem usar contra você. É por isso que só os julgados dignos chegam até aqui. Enquanto subíamos, perguntei. E o que é tão secreto que os outros não podem saber? O material que eles moldam, disse Kyle, e para o que ele serve. Eles acreditam que é um trabalho sagrado, mas a verdade é que fabricam as correntes que mantêm algo preso. Algo? Repeti. Algo que ameaça toda a existência. Respondeu sem me encarar. A escada terminou em um planalto aberto ao céu. À nossa frente flutuava uma esfera de luz colossal, envolta por andaimes e escadarias de mármore, como uma prisão celestial. O brilho era tão intenso que parecia querer engolir a realidade. Seja bem-vindo à terceira esfera, disse Kyle. E a ele? Olhei incrédulo. Deus? Ele não governa a criação? Ele é a criação, corrigiu, e tentou destruí-la. As correntes que eles fabricam são forjadas com a crença de que ele ainda nos quer vivos. Essa crença o mantém preso, mas as correntes se rompem, sempre. Olhei para o anel brilhante em minhas mãos. Aquilo não era um símbolo de devoção, era uma algema. Então, os anjos são carcereiros, guardam Deus. Um peso esmagou meu peito. Caí de joelhos e Kyle se abaixou ao meu lado. Você não tem muito tempo. Meu nome é Kyle Varros. Eu vivi em Ashford, Nova Inglaterra. Disse ele como se fosse a última coisa que precisava me contar. Tudo escureceu. Acordei em um hospital com tubos e máquinas ao meu redor. O médico disse que estive morto por 5 minutos e 57 segundos. Minha ex-esposa estava ali, mesmo depois de tudo o que fiz. Mas o que ficou gravado não foi a dor, e sim o que vi. Procurei por Kyle Varros. Encontrei seu obituário datado de 2007. Na foto ele ainda tinha a crista violeta. Lembrei de suas palavras antes de eu voltar. O inferno é apenas a ausência de Deus. Se Deus quer destruir toda a criação, então prefiro o inferno. E assim se encerra o relato roubado das mãos da própria morte. Um vislumbre da máquina perfeita que aprisiona até o Criador e de como a fé pode se tornar corrente e algema. Mas cuidado, nem todos voltam da terceira esfera. E alguns, mesmo voltando, trazem algo com eles. Um olhar que não pertence mais a este mundo. Um julgamento invisível que nunca vai embora. Se essa história queimou na sua mente, se abriu fissuras no que você acreditava, inscreva-se no Trono do Terror. Deixe seu like, conte sua teoria e caminhe conosco pelas sombras. Eu sou o Rei Fantasma e até a próxima estarei à porta, observando.